Bom, esse webinar é como implementar o PBXP Isabel, né? Na verdade, o objetivo aqui é mostrar algumas possibilidades, né, que tem como você instalar, o que eu tenho visto, tem muitas pessoas novas que nós entramos em contato, que a pessoa tem pouca experiência, né, nessa área de VoIP, de asterisco, Isabel, telefonia IP, então, como o pessoal tem muita dificuldade, resolvi implementar esse webinar justamente para mostrar algumas possibilidades que você pode implementar dentro de uma empresa, né? E depois tem uma área de perguntas e respostas, né? Que a intenção é, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa em relação a isso, a implementação, né? Para vocês elaborarem perguntas e trocar experiência, tá? Se vocês quiserem, pode perguntar durante a apresentação, vocês podem digitar no chatzinho ou abrir microfone e falar, né, também. Ou se não, você pode, no caso, no final do webinar, a gente pode reservar um tempinho para fazer essas perguntas e respostas, tá? Então, vamos iniciar aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alberto Sato, né? Fiz engenharia eletrônica de telecomunicações e trabalhei por 11 anos operadora de telecomunicações, né? Isso foi muito bom, porque isso ajudou bastante, porque eu trabalhei na área de telefonia, na área de desenvolvimento de sistema e na área de comunicação de dados. Fiquei mais ou menos em 4 anos em cada área, então eu conheci bem a parte de telefonia, toda a rede cabeada, a parte de DG, centrais de transmissão, de comutação, né? Toda a infraestrutura de telefonia. Depois fui na área de desenvolvimento de sistema, fazia parte de suporte técnico, onde começou servidores de e-mail, rede corporativa, integração de servidores, cliente-servidor, banco de dados distribuídos, todas as tecnologias. Eu fazia parte do suporte técnico e depois eu fui cuidar do backbone de internet, na época lá no Paraná, né? E a rede de dados, rede determinística, PMLA e ATM. Então, eu conheci bastante também essa área de comunicação de dados também, né? Como instrutor, né, eu já ministrei centenas de cursos de Asterisk, Elastix e Isabel também, né? Dá mais de 2.200 alunos formados, né? Eu ministrei tanto no Brasil, em diversas cidades do Brasil, em Portugal e em Angola também, né? Além de ter ministrado várias palestras técnicas, né? Fiz certificação do Elastix, né, do SE, no caso em Barcelona, estava iniciando o curso em Portugal, eu fui até a Barcelona fazer a certificação, e em maio, no caso eu fiz isso em maio de 2009, fiz a renovação em Montevidéu, né, em fevereiro de 2015, né, onde o pessoal do Elastix, eles fizeram um encontro dos instrutores, né, e fizeram uma certificação para ser instrutores da certificação do Elastix, tá? Vamos. Então, aqui eu vou fazer só uma revisão geral aí, só talvez para quem é novo na área, né, para ter uma visão geral como é que surgiu o Isabel em si, né? Então, inicialmente teve o projeto Asterisco, né? O projeto Asterisco é o projeto que iniciou no final de 99, início de 2000, né? Que começou com o projeto Asterisco, que na verdade foi o Mark Spencer, né? Foi uma pessoa que idealizou o projeto em si, que na verdade, se for, no caso, o início do projeto, ele foi através de uma necessidade, né? Ou seja, ele tinha uma empresa na área de prestação de serviço de Linux, né, em redes de Linux, né? Ele precisava de uma central telefônica com diversos recursos, só que ele não tinha dinheiro para comprar, e ele já era programador na área de software livre, então ele teve uma ideia de tentar desenvolver um software para resolver o problema de atendimento do que ele estava precisando. Foi assim que surgiu o projeto do Asterisk, né? Ele jogou na comunidade e muitas pessoas começaram a fazer a contribuição, e foi assim que surgiu o projeto do Asterisk, tá? E um ano depois, né, do projeto do Asterisk, já nasceu a Digion, que é a empresa que está por trás do Asterisk. Ou seja, o projeto Asterisk em si é a parte da base, né, a parte de códigos, né, e o Digion é tudo em relação à parte comercial, né? Então, vende placas, soluções, treinamentos, certificações. Tá? É a empresa que está por trás do Asterisk. Tá? É onde ele, na verdade, ganha dinheiro. Tá? O que é o Asterisk em si? É um PBX completo baseado em software. Só que a grande questão do Asterisk é tudo baseado em código TXT. Tá?
Quem conhece Linux sabe que Linux basicamente se configura através dos arquivos conf, né? Então, você vai lá no arquivo conf, extensions conf, zip.conf, são vários arquivos conf, você configura através de um editor de texto, dá um reload no sistema e aquela configuração que você está valendo para o sistema, tá? Então, o grande problema do Asterisk é que você tem que conhecer o código, é uma linguagem de programação específica voltada para PBX, então você tem que conhecer esse código para poder desenvolver, até com que um ramal fale com outro ramal. Então, tem no lugar certo, tem que, em vários arquivos, você tem que configurar primeiro para poder fazer com que um ramal fale com outro ramal, tá? É assim que funciona o código da Asterisk. Então, é só open source, em constante evolução, porque existem comunidades da Asterisk no mundo inteiro, cada um contribui para a evolução do produto em si, né? E depois de um certo tempo, no início não tinha suporte a hardware, depois o Mark Spencer, ele fez parceria com uma pessoa que já tinha desenvolvido um driver de uma placa de telefonia para BSD, os dois trabalharam em conjunto e fizeram a versão para o Linux, né? Então, desde então que o Asterisk passou a ser compatível com algumas placas, as placas da Digion, né, que é a empresa que está por trás do Asterisk, a Digivoice, Comp e a Ligia são 3 fabricantes nacionais, tá? Então, no caso da Digivoice, você tem que instalar um drive específico da Digivoice, né, para poder funcionar. A Comp é a mesma coisa, tem que instalar um drive específico da Comp, para poder o Asterisk reconhecer a placa da Comp. A Ligia usa o mesmo drive da Digion, é o tal do DAD, né? Como a placa da Digion é baseada em hardware open source, significa que qualquer empresa pode reproduzir essa placa sem problemas de direitos autorais. No caso, a Ligia também reproduz uma placa da mesma origem que a Digion, então você não precisa instalar outro drive, a não ser o DAD, o padrão que vem com o Asterisk, tá? Aí tem vários outros fabricantes, Sangoma, Vastronic, Rhino, tem uma infinidade de fabricantes, mas os principais são esses 4 primeiros, que são os mais atuantes no Brasil, tá? Tem OpenVox, tem fabricantes chineses também, tá? E a possibilidade de implementação de novos recursos. Essa que é a grande vantagem do Asterisk. Como é baseado em software open source, então você tem o código-fonte, através do código-fonte você faz uma implementação, integração com CRM, qualquer outro produto, você pode disponibilizar isso para a comunidade e assim o projeto vai crescendo com bastante outras novas implementações, tá? Só que o grande problema disso, você tem que ser um bom programador para poder implementar o Asterisk. E se você for estudar o Asterisk do zero, você demora um bom tempo até você configurar uma central, boa parte das funcionalidades de uma central telefônica, tá? Porque você tem um código, mas só que esse código, você tem que saber a sequência desse código para poder validar erros, validar várias outras funcionalidades. E para isso você vai gastar muito tempo para estruturar uma central telefônica, tá? A não ser que a pessoa goste muito de programação, tá? Mesmo assim, ela vai demorar um bom tempo. Agora, se a pessoa não tem conhecimento de programação, fica quase impossível trabalhar com código de Asterisk, tá? Foi por isso que surgiu os projetos através de interface gráfica, tá? No caso aqui, o Elastix é um dos projetos, no caso, que fez mais sucesso no mercado. Antes disso, tinha Asterisk Home, Trixbox, diversos outros projetos que, com o tempo, foi terminando, no caso, né? Foi substituindo por outro. Falar um pouquinho do projeto Elastix, né? Elastix é uma empresa lá do Paulo Santos, né? Do Equador. Na época era da empresa do Paulo Santos, do Equador. Em março de 2003, eles lançaram uma interface para o CDR. CDR são o relatório das ligações realizadas, né? Então, no início, você poderia configurar o sistema tudo no modo TXT, através do arquivo conf, mas os relatórios, os gerentes, né, precisavam monitorar a quantidade de ligações efetuadas. Então, a primeira coisa que eles fizeram, criaram uma interface gráfica para ver os relatórios
no modo, vamos supor, interface gráfica, né? Em vez de olhar no arquivo TXT puro, tá? Isso daqui era fácil, porque basicamente o CDR, o Asterisk, já grava certinho no formato texto, né? Formato de banco de dados, CSV. Basicamente, o pessoal converte isso num banco de dados MySQL, qualquer outro banco de dados, e depois você cria uma aplicação em PHP ou qualquer outra linguagem, simplesmente para mostrar, fazer um relatório, né? Com alguns filtros, tá? E a partir de dezembro de 2006, o pessoal do Elastic lançou a primeira distribuição do Elastic. Então, aqui já tinha a possibilidade de configurar ramal, configurar troncos, alguns serviços mais básicos, tá? E com o tempo, essa interface foi evoluindo. Então, a grande vantagem do Elastic, apesar de não dominar na época, né, era o Trixbox que mais, no caso, dominava o mercado, né? O Elastic todo ano lançava uma versão nova, com isso eles foram conquistando o mercado, tá? Até que praticamente em mais ou menos quase 10 anos atrás, eles dominaram totalmente o mercado, roubaram todo o mercado do Trixbox, né? Trixbox é uma versão que ficou muito estabilizada, não foi evoluindo com o tempo. Então, o que aconteceu na prática, o Elastic, como todo ano lançava uma nova versão, cada vez mais eles ficavam com mais recursos do Trixbox, tá? Então, eles dominaram todo o mercado. Só que o que aconteceu, em dezembro de 2016, a empresa 3CX comprou o nome Elastic, tá? A empresa 3CX, não sei se vocês conhecem, né, mas é uma empresa que também tem um PBX-IP, no caso, né? Só que inicialmente eles vendiam a solução baseada no Windows, né? E com a aquisição do Elastic, eles resolveram fazer uma versão também do 3CX baseada no Linux, no caso. Eles usam Debian para poder implementar o PBX-IP deles. Só que a grande diferença, 3CX é um produto proprietário, tá? Ou seja, se você quiser utilizar, você tem que pagar pelo uso, tá? Inicialmente, quem utilizou o Elastic ou está utilizando o Elastic 5.0, eles falam para você que é gratuito, no caso, por um ano, ou seja, mas é limitado a quantidade de ramais, quantidade de troncos, né? Ele é bem limitado. Se você quiser com maiores recursos, você tem que pagar uma licença, ou a partir de um ano você já tem que começar a pagar essa licença, tá? Então, ou seja, o que o projeto Elastic era baseado em software livre, a partir da aquisição do 3x do projeto Elastic, Elastic passou a ser um projeto proprietário, tá? Ele não é mais open source, tá? Então, por causa disso, o que aconteceu na época, né? Então, em dezembro de 2016, a comunidade, no caso, os empresários, desenvolvedores, integradores, né, como tinha muita gente envolvida no projeto do Elastic, resolveram se unir para montar o projeto do Isabel, tá? Então, existe o isabel.org, isabel.com, é o mesmo esquema do Elastic, o org é tudo em relação ao projeto, né, da comunidade, e isabel.com tudo em relação à parte comercial, né? Se você precisa de treinamento, comprar um hardware, consultoria, esse tipo de coisa, é tudo em isabel.com. Você quer saber informações, fórum, novidades, lançamento, fazer download de produto, é isabel.org, tá? Então, no mesmo instante que terminou o Elastic, nasceu o Isabel, que é um fork do Elastic, tá? Então, o objetivo era dar continuidade, tranquilidade e suporte. Como tem milhões de Elastics instalados no mundo inteiro, então esse projeto veio, o objetivo principal era dar continuidade ao projeto do Elastic, para simplesmente não terminar, e para o pessoal ter a questão da continuidade, ou seja, atualizações. Se tiver algum problema de segurança, alguma outra coisa, ou novas funcionalidades, o pessoal então vai corrigindo e lançando novas versões, aí o projeto vai evoluindo com o tempo. Logo depois que eles lançaram o projeto, né, em dezembro de 2016, em janeiro, né, no mês seguinte, já lançaram o Isabel 2.5, que é basicamente uma cópia do Elastic 2.5. A única diferença é trocar um logo,
mudaram um pouquinho os repositórios, mais alguns detalhes básicos somente, tá? E no caso, em julho, né, de 2017, eles lançaram a primeira versão do Isabel 4.0, tá? Então, ou seja, as duas versões de Elastic 2.5, eles lançaram o Isabel 2.5 e em julho, o Elastic 4.0, eles lançaram o Isabel 4.0 também, tá? Para quem talvez não conhece a diferença entre os dois produtos, né? O Isabel 2.5 é uma versão mais antiga, baseada no Elastic 2.5, que eles utilizavam o CentOS, a versão 5.0, uma versão mais, no caso, desatualizada do sistema operacional. E a partir do Isabel 4.0, eles já estão utilizando o CentOS, a versão 7, no caso. É uma versão bem mais atualizada, tá? Então, o que acontece? Tem muita gente utilizando ainda o Elastic 2.5, então por isso que eles lançaram o Isabel 2.5, para quem quisesse fazer migração sem mudar muito em relação ao sistema operacional, né? E o Isabel 4.0, para o CentOS 7, no caso, seria a versão atual, quem está iniciando no projeto, a tendência é já pegar direto no Isabel 4.0, tá? 2.5 é mais para quem estava utilizando as versões mais antigas, está com hardware mais antigo também. Então, por isso que tem ainda a versão 2.5, tá? Quem está começando na área, já começa com a Isabel 4.0, porque a tendência é só a versão 4 ser atualizada, o 2.5 logo vai ser desatualizado, eles vão encerrar o projeto, tá? Então, pessoal, que eu já comentei, né, o objetivo é prestar suporte, equipamentos, vender treinamentos, né, além de manter o projeto sempre ativo, tá? O Jeremias está perguntando, ele jogou uma mensagem privada, né? Se vocês puderem ali enviar, selecionar para todos, assim todos participam, né? Ele colocou aqui, significa o quê? O Isabel, em relação ao projeto. Sinceramente, eu nunca cheguei a pesquisar, né? Não sei se alguém sabe ali, porque para nós, Isabel é como se fosse um nome, né? Para nós, então, é um nome assim, muito esquisito para o português, tá? Em relação ao projeto. Poderia ser qualquer outro nome, mas para nós ficou muito estranho esse nome Isabel, né? Tá? Então, em relação ao projeto aqui, vamos ver um pouquinho as características, né? Seguindo praticamente isso, toda a filosofia do Elastic, né? No caso, como Isabel é uma continuidade, um corpo, então o conceito praticamente que se usa no Elastic é o mesmo do Isabel, tá? Então, ele tem um servidor de e-mail, ou seja, se você baixou a ISO do Isabel, dentro dele já tem o serviço postfix funcionando. Então, se você quiser criar um servidor de e-mail, você pode, ele já está preparado, basta você criar o domínio, criar as contas, as regras do e-mail, né? Praticamente você tem um servidor de e-mail dentro da tua empresa. Então, isso é uma das funcionalidades, caso você queira utilizar ele como sendo um servidor de e-mail. Ele já está preparado, já tem postfix instalado no sistema. Mensagem instantânea, né? Através do OpenFire, tá? A mensagem instantânea está pré-instalada. Na verdade, ele não está ativo, tá? Eles não ativaram justamente porque ele consome bastante recurso, então, para evitar esse tipo de problema, nem todos utilizam isso, então, você tem que simplesmente ir lá na aba do OpenFire, né, e simplesmente completar a instalação e ativar no sistema. Aí você pode utilizar ele também como mensagem instantânea, caso você queira fazer integração no sistema, tá? Servidor de fax, né? Servidor de fax também já está instalado, né, nele, através do Kilofax. E, por acaso, se alguma empresa ainda precisar utilizar o fax, ele tem essa funcionalidade. Como é que funciona isso? Vamos supor que o sistema aqui, para ele fazer a integração com o Asterisk, você vai ter que criar
um ramal IAX, né, no caso. Através desse IAX, ele cria um IAX modem para poder simular como sendo modem, né, que conversa com asterisco, tá? E o Hilafax conversa através do sistema, conversa com asterisco para poder fazer a interface da parte do fax. E vamos supor que você instala um cliente dentro do teu sistema, vamos supor lá em Windows, você instala um cliente para o Hilafax. Vamos supor que você está no teu um editor de texto, você gera o teu documento fax, na verdade, né? Só que em vez de você imprimir, você vai enviar para esse cliente que você acabou de instalar no teu sistema. Esse cliente vai conversar com o Hilafax, que o Hilafax, através do modem virtual, né, conversa com o asterisco, e o asterisco dispara a ligação e transmite o fax, tá? É assim que funciona um servidor de fax, ou seja, você está com um cliente, basicamente, em vez de você imprimir, você simplesmente manda para o cliente instalar, conversa com o Hilafax, conversa com o asterisco, que está conectado com a telefonia e manda o fax para frente. Se você receber um fax, é da mesma maneira, o asterisco recebe o fax, percebe que é um fax, reencaminha para o IAX Mode, que conversa com o Hilafax, que ele converte como sendo um e-mail e manda para o dono do fax em si. Tá? Então, o fax, quando o sistema recebe, o cliente recebe como sendo um e-mail e o próprio fax é um PDF com arquivo anexado, no caso. Tá? Assim, ele se torna um servidor de fax, caso você precise também. E a parte do VAL sobre IP, né, onde é praticamente feito tudo pelo asterisco, é a parte do PBX-IP, onde que realmente o pessoal utiliza bastante na distribuição do Isabel ou do Elastix. Tá? A grande maioria está muito mais interessado no serviço de VAL sobre IP, né, para fazer o PBX-IP, fazer um call center, fazer vários outros serviços. Tá? Se você quiser também, você pode fazer o serviço de vídeo, né? Videoconferência, porque o Asterisk ele tem o suporte para vídeo, né? Basta você ir lá na configurações ali. Primeiro você tem que habilitar a opção de videoconferência para depois poder utilizar, tá? Na verdade, vai ter que ser nas configurações do próprio FreePBX lá, né? Para poder configurar, habilitar a parte de videoconferência para você poder utilizar também a parte de vídeo, não só ligação de voz, mas também de vídeo também, tá? E tudo isso daqui, através de uma interface gráfica, gerenciando tudo isso, né, numa única interface gráfica, tem o conceito de servidor de mensagens unificadas, tá? Então, esse é o conceito de, no único servidor, você gerenciar diversos serviços, tá? Isso, caso você queira, você pode utilizar todos esses serviços. Tem CRM, tem vários outros produtos também que você pode ir integrando com o tempo também para ser um servidor de mensagem unificado. Mas, na prática, a grande maioria está muito mais interessado no projeto do sobre IP, na parte do PBX-IP. Tá? Apesar de ter funcionalidade, mas a grande maioria quer utilizar a parte do PBX-IP. Então, vamos ver aqui como é que você pode implementar isso dentro de uma empresa, né? Tá? Então, através disso daqui, eu fiz um desenho aqui que ele é bem genérico, dá para, acho que, aplicar em diversas situações. Eu vou fazer algumas outras simulações também aqui, de possibilidades também. Se vocês quiserem perguntar algo também, alguma ideia também, pode contribuir também, tá? Então, o que acontece aqui? Você tem um servidor, né? Um servidor com o Isabel instalado, né? Isabel, daí tem o asterisco lá. O Isabel em si é a interface gráfica para poder gerenciar o asterisco, tá? Nesse caso aqui, um exemplo, ele tem duas placas de rede, né? Tem uma rede interna, rede local da empresa, né? E uma rede externa, onde está conectado à internet da empresa, tá? Então, o fato de ter rede interna e rede externa vai depender de cada empresa, né? Nesse caso, esse servidor está fazendo o papel de firewall. Ou seja, dentro do Isabel tem um firewall instalado ali que você pode configurar, habilitar ele e criar as regras, né?
também ele vai proteger um pouco esse servidor aqui, a questão de ataque pela internet, tá? Do ponto de vista técnico e de segurança, tá? Isso não é recomendado, porque se você tem um único servidor com diversos serviços dentro dele, a probabilidade de um hacker conseguir invadir esse servidor é bem maior, tá? Então ele vai achar uma brecha, talvez no Apache, talvez no Asterisk, talvez no PHP, talvez no qualquer outro serviço, no OpenFire, no Postfix, qualquer serviço que está ativo aqui, é uma possibilidade de ataque do hacker, né? Vamos supor que o Postfix está desatualizado e uma versão que você está utilizando tenha problemas de vulnerabilidade. E se você esqueceu de fazer essa atualização no Postfix, então ele vai conseguir entrar através da brecha do Postfix, capturou o teu servidor e capturou o servidor, ele vai fazer o que quiser dentro do teu servidor. Por isso que a recomendação, questão de segurança, o ideal que seja somente rede interna, e aqui, vamos supor, aqui teria que ter um firewall e conectando aqui na internet. Aí esse firewall vai proteger ele antes de chegar dentro do teu servidor, tá? Isso seria um modo mais seguro a nível de proteção. Se não, se você fizer isso, você tem que criar bem as regras aqui, proteger bem ele, deixar um mínimo de portas abertas para o mundo externo, ou colocar um VPN, colocar bastante proteção, senão o hacker vai invadir, questão de 1 hora, 2 horas, pode ser que ele consiga até invadir o teu servidor, tá? O Alessandro, uma pergunta em termos de dimensionamento de servidor, requisito de hard, o que é ideal? O Alessandro está fazendo uma pergunta aqui que na verdade, é complexo de falar o que o Alessandro quer. Na verdade, todo mundo quer isso, mas é meio difícil de responder, porque depende muito das funcionalidades, o que você põe aqui. O que acontece na prática hoje, a nível de servidor, tanto processamento como memória, e até espaço em disco, não é mais problema a nível de servidor. Ou seja, qualquer, vamos supor, notebook aí, o pessoal está comprando, vem com 8 GB, 16 GB e tal. Então, ou seja, a poder de processamento é muito grande, então não é mais tanto problema a nível de hardware, tá? O que vai diferenciar muito em relação, às vezes, não é nem quantidade de ramais. Vamos supor, se você tem um servidor para 20 ramais, para 50, para 200, para 1000 ramais, é lógico que vai fazer a diferença. Vamos supor, 1000 ramais e, vamos supor, 100 ramais, são 10 vezes mais ramais, de 1000 ramais em relação a de 100. Mas agora vamos supor que você usa esse 1000 ramais numa empresa aí que grande parte dos funcionários faz serviço externo da empresa, vamos supor, né? E esse de 100 ramais, você está utilizando ele num call center. Então, todo mundo sabe que call center é tipo de aplicação que o atendente vai ficar 100% ligado no telefone. Às vezes até de manhã, de tarde, dependendo até de madrugada, né? Então, o call center, apesar de ter menos ramais, pode ser que a quantidade de ligações simultâneas seja maior do que esse que tem 1000 ramais, só que, vamos supor, boa parte dos funcionários é vendedor externo ou instalador, esse tipo de coisa, que não fica muito na empresa. Então, tem muitos ramais obsoletos que ninguém usa. Então, na verdade, o que realmente que você tem que ver é a quantidade de ligações simultâneas, tá? Então, não importa se tem 1000 ramais, mas só tem 10 ligações simultâneas. Ou se tem 100 ramais, nesse caso do call center, e os 100 ramais ficam o dia inteiro utilizando o telefone. Vão ser 100 ligações simultâneas, tá? Então, isso já muda bastante. Um outro parâmetro que muda completamente, além de ser ligações simultâneas, você tem que saber se você vai fazer as gravações ou não. Você vai gravar tudo, vai gravar algumas ou não vai gravar nada. Então, se você tem 100 ligações simultâneas e você habilitou aqui para gravar todas as ligações, imagine 100 ligações, todas gravando no HD, processamento, ou se você vai compactar o áudio, não vai compactar. Então, tem vários fatores que você tem que
determinar aqui se você compacta o áudio. Se você compactar o áudio, a grande vantagem, vai ocupar muito menos espaço em HD. O grande problema vai gerar muito mais processamento. Se você tem volume grande de ligações simultâneas, então o ideal é nunca compactar o áudio, porque senão vai gerar muito processamento, apesar de economizar espaço, né? Então, vai gastar muito processamento, pode degradar a qualidade da ligação. Então, normalmente, às vezes, você configura ele para não fazer a compactação do áudio, grava o wave normal, né? O G711, né? Sem compactação nenhuma. E vamos supor, à noite, de madrugada, você roda um scriptzinho, que esse scriptzinho faz a compactação do áudio. Vamos supor, de madrugada, que ninguém está utilizando o servidor, você faz a compactação para poder economizar espaço em disco, e compactou, aí apaga as ligações gravadas que estão ocupando muito espaço e deixa só o compactado, né? Então, dessa maneira, ele está gastando bastante processamento no horário que ninguém está utilizando. É uma maneira de você contornar o problema de CPU. Tá? Então, são vários fatores. Vamos por outro item que consome bastante. E1. E1 é algo assim que vai consumir bastante. Tá? Então, o que acontece no caso? Vamos supor que você comprou uma placa, um E1. Então, vai ter uma interface E1 dentro do teu servidor e aqui vai ser 30 canais. Se for uma única porta, são 30 canais. Se for duas portas, são 60 canais, né? Então, o E1, talvez para quem não conhece, E1 é uma interface, né, da área de telecomunicações, que são 32 canais multiplexados. Só que 2 canais você perde para sinalização. Então, na prática, seriam 30 canais úteis, tá? Isso significa 30 ligações simultâneas, ou recebendo ou originando, tá? Então, se você comprou uma placa E1, com certeza esse servidor já vai consumir mais processamento por causa desse E1. E dentro dessa placa também tem uma outra característica aí que você tem que tomar cuidado. Existe E1 com DSP, E1 sem DSP. Só o fato de comprar com DSP ou sem DSP já faz toda a diferença no servidor desse. O que significa esse DSP? DSP, na verdade, é um processador que ele faz toda a parte de cálculos dentro da placa. Se toda a parte de cálculo é feita dentro da placa, significa que o teu servidor não precisa fazer nada de compactação, descompactação, conversão, tá? É a placa que vai fazer toda a parte de parte de processamento. Então, o fato de ter DSP, a tua CPU vai liberar muito mais recursos. Vamos supor, se você compra uma placa básica, vamos supor da Digital, que não tem DSP, na verdade é a CPU que vai fazer toda a parte de processamento dessa placa. Então, só nisso já gasta muito mais processamento. Aí a quantidade de porta FXO, FXS também. Então, são vários fatores que influenciam e cada parâmetro desse, habilitado ou não habilitado, muda bastante na parte de processamento. Tá? Por isso que é algo mais difícil de responder o Alessandro. Tá? Então, depende muito das características. Mas, via de regra, o que acontece, o poder de processamento e memória dos servidores hoje é muito grande, então, a grande maioria dos casos você não vai ter problema, tá? A não ser que seja um consumo, vamos supor, muito grande. Um exemplo, call center. Call center, você põe uma placa com 4 E1, né? Cada E1 são 30 canais, né? 4 E1 seria 120 canais. Então, seria 120 ligações simultâneas recebendo originando para a operadora dentro de um servidor. Então, ele é um volume grande de processamento. Normalmente, eles vão fazer todas as gravações das ligações, né? E os atendentes vão ficar direto utilizando. Então, aí você precisa ter um poder de processamento maior. O Jeremias está falando, o interessante interessante virtualizar em vez de ter físico. Então, isso daqui é uma outra possibilidade, muita gente está fazendo, tá? O que acontece aqui, eu coloquei um exemplo aqui de uma placa de um E1, né? Conectado dentro do servidor e placas com porta FXO, FXS também. Uma outra placa, vamos supor um TDM400, né, que tem porta FXS, FXO, e nesse caso uma placa E1, tá? Podia ser qualquer fabricante aí, tá? Compatível com as TIs, Isabel, tá? Se você não quiser esse E1, tem várias possibilidades. Eu posso tirar essa placa, eu tiro todas essas placas daqui.
Se eu tirei todas essas placas, daí eu posso virtualizar, isso que o Jeremias falou. Então, eu vou colocar ele no modo virtualizado, tá? E esse E1, se eu preciso ter E1, o que eu posso fazer? Eu posso contratar um gateway E1, tá? Então, esse gateway E1 é um equipamento externo aqui, né? Que vai, o cabinho da rede de telefonia vai conectado nesses gateways, né? E esse E1, esse gateway aqui, vai conversar via SIP com esse meu servidor aqui. Então, é como se tivesse um cabo aqui conectado, na verdade, nessa rede interna aqui, né? Então, ele vai estar conectado nessa rede interna aqui, está o gateway que está conectado com a telefonia. Então, através de SIP, que ele vai conectar, e aqui dentro do teu servidor você configura um tronco SIP. Tá? Então, dessa maneira, você pode contornar o problema da placa do E1 aqui. Tanto para E1 como para o FXS ou FXO, tá? Você pode usar um gateway externo aqui, caso você não queira utilizar a placa. Tem prós e tem contra, né? Tá? O E1, o grande problema de uma placa interna, que se der problema na placa, você tem que desligar o servidor para trocar. Tá? Então, vai parar totalmente o sistema. O gateway não. Se você tem um backup, já está tudo configurado, pifou esse gateway, tira esse gateway, põe o backup, espeta os cabos, já está tudo funcionando. Tá? Se você já testou previamente, então vai estar tudo funcionando. É muito mais rápido a reposição, né? Agora, o caso de placa, não. Placa, às vezes, tem algum controle um pouco melhor, no caso, em relação ao gateway, né? Lógico que depende do fabricante do gateway, vários detalhes. Mas placa, normalmente, você tem algum controle um pouco a mais em relação ao gateway. Tá? Então, depende muito de cada um. Outra possibilidade também, não sei se já ouviram falar, tem operadores de telefonia, né, que estão entregando o E1 via SIP também, direto da operadora, chegando dentro da tua rede, no caso. Tá? No caso, ele vai mandar dentro da tua rede, está chegando o E1 via sinalização SIP também dentro da tua rede interna. Aí não precisa nem placa, não precisa nem gateway, tá? A própria operadora já está entregando direto para você. Então, essa é uma tendência futura que, com o tempo, acho que vai acontecer cada vez mais, porque essas infraestruturas de E1, com sinalização R2, principalmente aqui no Brasil, são algo muito antigo lá, que está cada vez ficando mais obsoleto, tá? Então, a tendência é ficar tudo digital, tá? E aos poucos trocando. A operadora não troca justamente para não jogar fora um hardware que já estão utilizando, tá? Então, essa é uma tendência muito grande de você trocar toda essa parte de placas através ou de um gateway externo ou contratar da operadora, essa infraestrutura vem direto dele, tá? Então, aqui nesse caso aqui, foram colocados porta FXO, né, para você fazer interconexão aqui com no caso, através da tua central telefônica, né? Então, você tem um PBX analógico aqui. Então, através do ramal, você conecta ele através dessa porta FXO, tá? Então, você tem a porta FXO. FXO, aí, se você for ver a nível de conceito, ele recebe sinalização e o ramal envia a sinalização. Então, você pode conectar o ramal numa porta FXO. Fazendo isso, você faz com que esse ramal da central analógica converse com um ramal IP aqui ou um ramal que foi autenticado pela internet, tá? O Jeremias diz que, claro, a Embratel parece que já entrega. É isso. Aquilo que eu falei, o E1 através de protocolo SIP, através de rede, tá? Aí você não precisa nem placa, não precisa nem gate. Essa é uma grande tendência, tá? Então, no caso aqui, se você quer fazer essa interligação com essa central telefônica, você pode pegar com porta FXO, ou também você pode interligar via porta E1. Vamos supor que essa sua central telefônica já é de grande porte, e admite interface E1, então se tem uma interface E1 sobrando aqui, você conecta E1 com E1 dentro do teu servidor Isabel aqui, e faz a conexão com 30 canais simultâneos, tá? Vai funcionar muito melhor do que o porta FXO, tá? Você vai ter 30 conexões interligando essas duas centrais e com uma qualidade muito superior à porta FXO. Se você quiser conectar o FXS na central telefônica, também você tem como fazer. Única diferença, a porta FXS, ela fornece sinalização. Na verdade, fornece tensão de alimentação
Então, você tem que ligar no tronco dessa central telefônica. O tronco só recebe sinalização. Então, se eu viesse aqui, vim aqui, esse cabinho, ia conectar aqui nesse tronco aqui, tá? Porta FXS, conecta no tronco, tá? Então, isso daqui vai depender muito da tua necessidade. Vamos supor, eu poderia cortar totalmente isso, ou seja, só vir tudo pela rede, no caso, né, pela internet, ou o operador entregando o E1, tá? Outra possibilidade também, vamos supor, se às vezes a pessoa precisa ter um número, no caso aqui, né, para poder receber ligação ou para identificar que é um número da empresa, né? Então, tem muitas operadoras VoIP que fornecem esse tipo de serviços, DID ali, né? Então, seriam números virtuais que você pode, inclusive, não só contratar dentro da tua cidade, mas às vezes tem muita gente que não sabe. Você pode, vamos supor, você mora em Curitiba, um exemplo. Você mora em Curitiba, mas 80% dos teus clientes estão em São Paulo, moram em São Paulo. Então, o que você vem? Vem nessa operadora aqui, contrata um serviço, que esse serviço, no caso, é um número virtual de São Paulo, né? Aí todas as pessoas de São Paulo fazem uma ligação local e, através da internet, vai chegar dentro do teu servidor e aqui você cai numa fila de atendimento, numa URA, aí você programa isso para fazer o atendimento. Ou seja, pessoas que estão em outra cidade vão fazer ligação local e a operadora vai rotear até chegar onde está configurada a tua central telefônica. Isso é bom para oferecer números em cada cidade, né, para atender o contato, vamos supor, do teu cliente, tá? O Jeremias fala, mestre, nesse cenário o E1 tem que ir primeiro no PBX-IP e depois para o PBX tradicional? Não, então, isso que eu te falei aqui, isso aqui vai depender de cada empresa, né? O que às vezes acontece, às vezes o E1, vamos supor que você tem uma central telefônica que o E1, vamos supor que esse E1 está conectado nessa central telefônica analógica, tá? Então, às vezes, você pode permanecer aqui e você conecta essa central com o teu servidor via E1, tá? Então, vamos supor, está chegando via E1 aqui nessa central e repassando para o teu servidor, e você pode até configurar uma URA de entrada, alguma coisa. Você só dá um bypass aqui. Ou se você não quiser que bypasse pelo central, você já pode conectar direto aqui. Isso vai depender muito da empresa, tá? Eu já vi situações também que, vamos supor, você tem uma central de grande porte aqui, com interface E1 chegando nessa central de grande porte. Só que, vamos supor, a empresa quer gravar todas as ligações aí, só que o módulo de gravação dessa central custa uma fortuna. Eu já vi situações que eles instalam aqui um servidor, com asterisco, ou pode ser até Isabel, põe no meio aqui, o E1 chegando no servidor do Isabel, né? E depois o E1 conectando na central telefônica. Ele só passa por esse servidor para poder fazer a gravação. Ou podia colocar URA, algum serviço mais básico, mas o E1 repassa e cai nessa central aqui, para evitar de comprar uma placa dentro da central aqui, pagar uma fortuna, ficar totalmente dependente desse fabricante aqui. Eu já vi até situações de grandes empresas fazendo isso, colocando um asterisco aqui, só para fazer gravação ou algum outro serviço que às vezes custa caro aqui, tá? Então, isso aqui, esse cenário vai depender de cada situação, depende do que a empresa quer. De repente, a empresa quer tirar totalmente essa central. Então, você trabalha só com esse lado aqui, só com mais digitais aqui, softphone, você pode instalar softphone no smartphone, né? Aí não precisa comprar mais telefone IP ou ATAS, né? E, no caso aqui, você pode contratar todos os serviços através do provedor VoIP aqui. Ou contratar um E1 via SIP, esse tipo de coisa, e toda essa parte você pode eliminar. Na verdade, o que acontece na prática? Se você puder eliminar essas conexões aqui, principalmente com a central telefônica, o ideal é você eliminar, porque você só fica no mundo digital e tende a dar muito menos problema, tá? Se você tem interface FXO aqui conectado, o E1 conectando com aqui, tende a dar bastante problema, porque você está trabalhando no mundo analógico aqui, tá? Qualquer variação de tensão, impedância, qualquer item vai dar problema na sinalização, vai perder essa comunicação entre um e outro. Se você trabalha no mundo IP aqui,
basicamente que você tem que ter uma boa qualidade na rede. Tendo uma boa qualidade na rede, você tem certeza que vai funcionar bem o teu sistema, tá? Jeremias, aqui na Fiocruz tem um recado que é 3800 SDN, entra primeiro no IPPBX e depois vai para a central. É mais ou menos aquilo que eu te falei, né? Aqui no caso, você colocou, pelo que eu entendi, o E1 chega aqui, cai no PBXIP, que depois o E1 repassa para a tua central telefônica. Isso vai depender de cada empresa. Já vi muita gente fazendo isso, e algum serviço que não tem aqui, ele utiliza através do PBXIP aqui. Pode ser um asterisco, pode ser um Isabel, pode ser qualquer outro produto aqui que faça essa parte aqui. Ou seja, você configura o serviço que não existe aqui, porque quando você tem uma central proprietária, você quer uma URA, você quer uma música de espera com melhor qualidade, você quer gravação das ligações, você quer um monte de serviço. Na verdade, são serviços, são placas adicionais que você tem que contratar, porque às vezes não vem habilitado ou vem parcialmente habilitado, você tem que pagar licenças para poder utilizar mais recursos, tá? Então, isso que é a limitação de uma central proprietária, tá? Normalmente, eles limitam justamente para você ir com o tempo e pagando vários outros serviços e eles vão ganhar mais dinheiro. Quando você tem um produto software livre, basicamente você tem tudo pronto aqui. É muito mais fácil, muito mais prático, tá? Então, aqui tem várias possibilidades, né? Contatar um provedor VoIP para poder saída, ou seja, você pode tanto receber como originar ligações. Se você tem uma boa internet aqui, vai funcionar muito bem aqui, né? O que não pode é você utilizar o mesmo tráfego aqui para VoIP e para navegação da internet aí, senão um vai causar problema no gargalo ali, né? Como o VoIP usa UDP, então o que vai acontecer? Vai começar a picotar a ligação se alguém resolver fazer um download muito grande aqui. Então, normalmente, contrata um link só para VoIP, outro link só para navegar na internet, ou você implementa o QoS, tá? Para poder dar prioridade no tráfego, tá? Então, isso aqui dá uma visão geral, né, mais ou menos. Alguém já falou do virtualizado. Se você não tem essas placas, você pode simplesmente virtualizar isso. É o que a grande maioria está fazendo hoje em dia. Você compra um servidor parrudo, no caso, e dentro desse servidor você põe um servidor de e-mail, um servidor de PBXIP, outro servidor como servidor de arquivos, e vai distribuindo um só para CRM e tudo. Hora que cai um dos servidores, é muito mais fácil você levantar. Você tem a cópia, né? Ou se deu problema nesse servidor, você levanta um servidor de backup, ou se você tem um cluster, né, no caso, né? Ele habilita automaticamente e fica muito mais fácil para você restaurar o servidor. Basta você criar a máquina virtual, faz um backup, mantém em outro local, em questão de minutos você consegue levantar o servidor rapidinho. Se você tem um servidor físico, aí é muito mais trabalhoso, principalmente se você tem placa, né? Tá? Aí fica muito mais difícil. Agora, se você tem um gateway externo, aí fica muito mais fácil, tá? Joga na máquina virtual, que conecta no gateway externo, que vai conectar na telefonia ali tradicional, tá? Então, por isso que a grande maioria está utilizando máquina virtual hoje em dia já, tá? Vale a pena para esse tipo de instalação. Aqui, nesse caso aqui, se você vai utilizar interligando matriz e filiais, né? No caso aqui, isso daqui, no caso, é para uma ou matriz ou a filial, se tiver essa estrutura. Se você tem diversos sites dentro da tua empresa, você pode simplesmente fazer a interligação através da internet, conectando todos esses servidores, tá? Então, normalmente, recomenda fazer um trunk IAX, né? Que você tem melhor qualidade e é muito mais fácil fazer o roteamento pela internet, tá? Além de ter maior segurança, tá? Fazendo essa conexão, você pode compartilhar recurso também. Eu posso, vamos supor, um usuário daqui, através da internet, vir aqui e utilizar essa saída aqui. Basta você configurar nesse servidor e nesse servidor o compartilhamento de qualquer recurso dentro desse servidor aqui. Ou eu posso usar até o canal de conferência configurado aqui e participar de uma reunião do pessoal que está aqui na matriz, né?
Então, tem várias maneiras. A grande vantagem de você interligar vários sites, que todos eles vão conversar entre si como se estivesse num único servidor. Tá? Basta você fazer a interligação via IAX, conectando diversos sites. Tá? Isso que você pode utilizar numa estrutura de uma empresa de grande porte. Vamos supor uma empresa que tem 10 andares, cada andar tem 500 funcionários, né? Em vez de você colocar um único servidor atendendo esses 5.000 funcionários, né? Você põe um servidor, cada servidor desse põe em um andar, ou seja, cada servidor atendendo 500 funcionários, 1.000 funcionários, aí questão de você dimensionar a quantidade de recursos que eles vão utilizar, né? Vamos pôr um servidor por andar. Então, cada servidor desse atendendo 500 funcionários, né? E depois você vai ter 10 servidores, né? Um para cada andar, e você faz a interligação entre todos esses servidores. Do ponto de vista do usuário, ele acha que está todo mundo no mesmo servidor. Porque quando ele descarga, vamos supor, aqui é faixa de 1.000, aqui é 1.100, 1.200, 1.300, aí você, ou 1.000, aqui é 2.000, se for outro departamento, 3.000, outro departamento, 4.000, outro departamento, cada um num andar diferente. Se ele ligar para o 2.000, que é outro departamento, automaticamente ele vai rotear, cair nesse servidor e vai tocar nesse ramal aqui. Então, você compartilha todos os serviços. O usuário acha que é um único sistema, mas, na verdade, são 10 servidores distribuídos. Basta você criar a rota, fazer a interligação, que todos eles vão conversar entre si, como sendo um único servidor. A grande vantagem, se um desses servidores caiu, deu algum problema, são 500 funcionários que vão ficar sem o PBX. E todos os outros restantes, né, que no caso seriam os 10 servidores, né, os 9 vão continuar funcionando, somente esse vai cair. Se você põe todos eles no único servidor, se esse servidor cair, que vai, na verdade, vai derrubar 5.000 usuários, né, de uma vez só. Tá? Então, fica muito mais fácil para manutenção, para dar suporte, fica muito mais fácil também. E o processamento fica distribuído. Em vez de comprar um servidor bem maior, você compra servidores menores e distribuídos. Um servidor para cada andar. Tá? Isso é questão só de projeto, ver qual que é a melhor maneira, como é que está o ambiente físico, se é melhor separar por departamento, separar por andares, né? Então, isso depende muito do projeto, tá? Tem a questão que eu não comentei a nível de rede também, né? Se você vai fazer uma rede específica para telefonia, uma rede específica para dados, né? Porque o que acontece, vamos supor, quando você tem uma rede de telefonia misturado junto com a rede de dados, pode ser que alguém vai lá, põe um sniffer aí, captura os pacotes, pode reconstruir os canais, tá? Vamos supor uma empresa que tem muitas pessoas terceirizadas, né? Se ele tiver com má intenção, ele captura todo o tráfego da rede, né? Vai capturar senha, um monte de outras coisas também, inclusive os canais das ligações, né? Depois ele pode ir em casa lá, reconstruir todos os canais e ficar escutando o que está acontecendo na empresa. Então, se você faz isso separadamente, uma VLAN, vamos supor, ou uma rede física só de telefonia, uma outra rede só de dados, a questão a nível de segurança, você vai evitar esse tipo de problema. Isso vai depender muito de cada empresa, tá? Você ter, no caso, a necessidade, se precisa a nível de segurança, se a rede já está estruturada para isso ou não, tá? O Jeremias está dizendo, a tendência hoje é uma rede convergente, tá? Então, isso daqui vai a questão de cada empresa vai... Se você separar por VLAN, você separar por rede fisicamente duas redes, vai gastar mais, vai ter que configurar no switch, configurar no roteador, vai dar muito mais trabalho, né? Mas você ganha segurança, né? Agora, se você vai jogar tudo dentro da mesma rede, vai gerar muito mais broadcast, vai ter problema de segurança, pode ser que um equipamento aí gera muito ruído na rede, derruba todo mundo. Então, tem prós e contras, né? A grande vantagem é muito mais barato. Basicamente, pegou o switch, jogou lá, roteador, não precisa configurar quase nada. Tá todo mundo no mesmo segmento. Só que vai gerar muito mais ruído, tá? E perde segurança, tá? Mas isso é projeto de projeto, cada um vai ter que se adaptando conforme a necessidade do cliente, tá?
call center também, né? Então, o Isabel tem call center embutido, né? Na verdade, o que acontece? Ele não vem instalado no sistema, mas você pode instalar ele, né? Então, você refaz o registro do Isabel, tem o ADD1, né? Você acessa o ADD1 e lá tem o botãozinho do call center, você clica no botão install, ele já fica com o módulo de call center. A grande vantagem, esse módulo de call center, ele serve tanto para uma empresa, né, de pequeno, média ou grande porte, ou como um call center típico também, tá? Então, você vai criar filas de atendimento, no caso, tanto para fazer campanhas de ligação de saída ou de entrada, pode criar um formulário se você quiser criar estatística, parada se você quiser ter uma estatística dos atendentes, né? E as campanhas de ligação, entrada e saída, tá? Então, através disso, você pode criar um mini call center com 2, 3 atendimentos dentro da tua empresa, voltado só para isso, para fazer as tuas campanhas, né? Ou você pode montar um servidor dedicado só para call center, tá? Aí, normalmente, você evita usar ele como sendo um PBX-IP, você cria um servidor voltado para call center, vamos supor, põe uma placa com 4E1, dá 120 ligações simultâneas e configura 120 agentes para você atender diversas filas, tá? Aí você pode até prestar esse tipo de serviço para várias empresas e ir alocando cada atendente para cada fila ou para cada empresa, tá? Então, isso daqui é um módulo totalmente gratuito que funciona muito bem, tem muitas empresas utilizando e satisfeitas. Se você quiser melhorar a qualidade dele, você contrata aqui o Metrics, que você vai ter maiores funcionalidades para o teu call center, tá? Então, isso é algo que o módulo de call center para qualquer empresa baseada em telefonia tradicional, né, nessas PBX tradicional, custa uma fortuna, né? E aqui, no caso do Isabel, é um projeto totalmente gratuito, ele é um software livre também. Na verdade, quem desenvolveu esse projeto Call Center foi, na época, o pessoal do Elastix. Isso aconteceu, não sei, uns 4, 5 anos atrás, que eles desenvolveram esse projeto de Call Center Open Source, tá? Então, o que o projeto Isabel está fazendo, está disponibilizando esse modo call center também, tá? E a grande tendência, o pessoal já comentou, né, é o PBX na nuvem, né? Ou seja, você virtualizar a máquina, né? Ou você pode colocar dentro de uma máquina virtual dentro da tua empresa, ou você vai jogar ele na nuvem, tá? Essa é a grande tendência de você colocar a tua central telefônica num data center e com um bom acesso à internet ou até com backup de internet, você vai garantir a qualidade aqui. Então, você vai fazer com que a tua empresa converse com todos os outros pontos através da internet, que hoje, basicamente, todo mundo tem internet, né? Então, ficou fácil de você implementar uma central telefônica na nuvem, tá? E se você quiser configurar E1, um porta XS, contrata gateways, né? Através desse gateways vai conectar através do E1, ou você pode contratar direto uma operadora também, a sinalização direto em SIP também para o seu servidor. Tá? Então, através disso também, você hoje, facilmente você consegue colocar um servidor na nuvem também. Tá? Normalmente, quando o pessoal está utilizando mais na nuvem, quando tem pessoa, não precisa de tantas funcionalidades, né? Tá? Vamos supor, se você tem o caso de call center, você vai instalar para um call center e precisa gravar todas as ligações, não é aconselhável colocar na nuvem. Por quê? Como você vai ter um volume grande de ligações e você vai gravar todas as ligações, vai gerar um tráfego violento aqui na tua internet. Então, você vai ter que gastar uma fortuna aqui de internet, ter uma internet de ótima qualidade para poder funcionar bem também. Então, nesse caso, compensa colocar um servidor dentro da tua empresa, tá? Mas agora, se você tem poucos a mais, a quantidade de serviço que você vai utilizar é pouco, então o serviço na nuvem atende muito bem. Até melhor do que você ter que manter um servidor aqui. O tempo no caso a probabilidade de um servidor no data center estar sempre mais ativo é muito maior do que o servidor estar dentro da sua empresa, né? Questão de energia, internet, backup e vários outros serviços que um data center oferece, tá? Então, a tendência grande é todo mundo começar a passar o serviço PBX-IP na nuvem também. É mais ou menos o que aconteceu com o
servidor de e-mail, né? No início, cada empresa tinha o seu servidor de e-mail, gerenciava tudo. Hoje em dia, ninguém mais quer gerenciar servidor de e-mail, os servidores de e-mail praticamente estão tudo na nuvem, tá? Ninguém mais mantém, a não ser que seja empresa de grande porte que quer ter maior controle sobre os e-mails, né? Mas a grande maioria das empresas, o serviço de e-mail já está na nuvem, tá? Bom, aqui isso mais ou menos era que eu tinha que falar, né? Dar uma visão geral, que eu vi que muitas pessoas tinham bastante dúvidas mais básicas aí para como fazer a implementação, né? Volta e meia, o pessoal vinha perguntando, mandando e-mail para mim, por isso que eu resolvi, no caso, montar esse webinar. E se por acaso aqui tem um tempo para perguntas e respostas, né? Quem quiser perguntar alguma coisa em relação ao que foi dito, alguma dúvida, né? E tem um cupom de desconto para quem quiser também, até sexta-feira agora, 50% de desconto no curso do Isabel. É só utilizar esse cupom aqui, tá? Não sei se alguém deseja fazer alguma pergunta, ou pode utilizar o chatzinho, ou pode abrir o microfone também, caso desejar. O Isabel instalava em single board computers? Sim, é possível fazer instalações sim, tá? A única coisa que eu vi lá que, em relação na verdade, isso daí que você está dizendo em relação os bem mais básicos mesmo, né? Porque o que aconteceu na época, o Elastix tinha um projeto microelastix, que agora o Isabel, eles não fizeram isso, tá? Então, para um hardware muito mais básico, aí não tem como, porque ele ocupa bastante espaço, tudo, tá? Aí você vai ter que otimizar ele bastante, tá? No caso, o projeto microelastix, eu acho que tempos atrás eu procurei, não existe mais, eu acho que eles desativaram também, que era para esse tipo de situação, tá? No caso do Isabel, eles estão só basicamente voltado a computador de maior porte, algo bem mais básico, eles não fizeram nenhuma versão ainda. Pode ser que logo em seguida eles façam aí, tá? Alguma outra dúvida, no caso, né? Esses que você colocar RPI 13, no caso, eu não cheguei a testar ainda, no caso, né? Teria que fazer o teste para ver. Agora, aqueles bem mais básicos não tem como, né? Que era o projeto MicroElastix quem fazia, no caso, né? O Raspberry Pi e outras coisas, tudo, tal, aqueles bem básicos mesmo. Tinha um projeto específico do Elastix voltado para isso, tá? No caso do Isabel, eles não estão prosseguindo, eles não estão dando muita importância também. Porque, na verdade, o que acontece na prática, a grande maioria quer instalar em servidores mesmo, né? Ou virtualizado ou servidores, tá? Mas então, é o foco inicial que eles estão desenvolvendo, estão melhorando o caso. Pode ser que futuramente eles façam versões também para um hardware mais básico também, tá? Mas por enquanto não. O que acontece é que o hardware, o servidor parece muito custo, né? Então, vários projetos aí, muita gente às vezes não está utilizando muito, e também se você quer algo muito básico, compensa você jogar na nuvem também, tá? Então, nuvem basicamente é um servidor com diversas instalações ou com vários clientes configurados. Então, o custo vai sair baixíssimo também, né? Tá? Alguma outra dúvida aí? Deixa eu ver, o Lucas colocou aqui. Não sei se essa pergunta se adequa nesse webinar, mas consigo definir, por exemplo, um ramal 1 tenha certas outbound routes, ramal 2 tenha outras outbound routes. Um exemplo de uso é alguns ramais podem fazer alguns tipos de ligações e outros não. Lucas, na verdade, agora eu não lembro em qual deles que eu falei. Eu já cheguei a comentar, eu acho que naquele curso gratuito do PBXIP, não sei se você participa, tem isso também, tá? Então, o que acontece o que você
você quer colocar facilidades para determinado ramal. Então, o que você pode instalar através do que se chama Custom Context, tá? Eu vou digitar aqui. Então, existe um módulo lá no FreePBX, ou Isabel PBX, né, que para a versão nova que eles estão chamando, que se chama Custom Context. A versão 4, ele já vem instalado, mas não vem configurado. O padrão da configuração é todo mundo tem acesso a todo serviço que você põe. Então, você criou uma URA, todo mundo tem acesso. Criou um ramal, todo mundo tem acesso. Uma rota de saída, todo mundo tem acesso. Então, através do Custom Context, você cria perfis, pode colocar funcionários, diretoria, gerentes, presidentes, você pode colocar diversos níveis, e para cada nível você pode dizer, esse tem acesso eles podem fazer ligação para celular, DDD, esse não pode, esse só faz ligação local, esse só faz ligação para interligação com a matriz com filial. Então, você pode definir vários perfis diferentes, e na hora de configurar, você configura o ramal e diz, esse ramal aqui, ramal 1000, é do contexto diretoria, ramal 1100 é do contexto funcionários, e assim por diante, tá? É possível fazer isso. É só você dar uma pesquisada em Custom Context, tem alguns vídeos que eu gravei, eu comento sobre isso também, acho que dou umas dicas também sobre isso. É possível fazer isso, tá? O Neub está dizendo, o FreePBX estava caindo aqui do meu RP tá, a cada 2 dias, daí que então tendo a usar o asterisco 14. Módulos, né, deixar ele bem enxuto para poder funcionar nesse tipo de equipamento, tá? É que a utilização vamos supor, é bem restrita, por isso que o pessoal não está dando tanto valor, tá? Como o hardware ficou muito mais baixo e tal, então o pessoal está jogando num servidor mesmo, que fica bem mais fácil do que você utilizar um hardware, às vezes, tão pequenininho. Um Raspberry Pi, a grande vantagem é que vai ficar uma caixinha minúscula, né? Essa é a grande vantagem, mas ele é bem restrito, um caso bem básico aí para você utilizar, né? Não dá para colocar muito serviço nele. Certo? Obrigado. Eu me cadastrei no curso gratuito, só não tive tempo ainda. Ok. Se você olhar, Lucas, a primeira parte é parte de teoria. Você vê a segunda parte. Na verdade, é mais ou menos bem quase no final da segunda parte, que aquele curso gratuito está em 2 partes, né? Então, você pega quase no finalzinho da segunda parte, eu falo sobre esse Custom Context, tá? Aí você tem noção do que eu estou falando desse, você fazer facilidades, tá? Eu mostro aí. Nelby diz, o som caiu na hora da resposta, na minha segunda pergunta. Mas não sei se parou só para você. Na verdade, que eu comentei aí, não sei se você escutou, esse Raspberry Pi, no caso, né, é um hardware muito limitado, no caso. Então, essa versão do Isabel, eles não fizeram ainda uma versão voltada para isso. Antigamente era o tal do MicroElastix, que era um outro projeto do Elastix. Isabel, eles só fizeram a versão 2.5 e a 4.0 fizeram a conversão para Isabel, tá? Como a utilização desses projetos é muito mais restrito, então por isso que eles acabaram ainda não fazendo. Talvez façam no futuro, né? O MicroElastix, né? Eu comentei, talvez, se você tentar pesquisar na internet, talvez tenha algum projeto, um ISO do MicroElastix aí que você baixar para fazer o teste aí, tá? Como são aplicações muito básicas e restritas, né, com poucas funcionalidades, poucos a mais, então tem pouca gente trabalhando com isso também, tá? Por isso que o pessoal não dá tanto valor a esse tipo de projeto, tá? Mais alguma dúvida? Tá? Eu estou com um problema agora no Raspberry Pi. Consigo subir no usando o 192 e tal, e não consigo usando o Neofranda, tá? Isso daí, na verdade, é que eu não cheguei a trabalhar com esses módulos aí, né? Por isso que eu não vou... E é coisa, assim, muito específica, né? Isso aí teria que mais entrar em fórum de discussão, esse tipo de coisa,
para ver se o pessoal que está utilizando esse tipo de hardware. Eu nunca cheguei, eu pensei em comprar logo no início que eles lançaram no mercado, tinha um microelásticos, eu pensei em fazer instalação tudo, mas eu vi que eu era muito limitado e não compensava tanto gastar muita energia nesse mercado, porque os servidores, hoje em dia, a grande tendência é o pessoal virtualizar isso, ou seja, no único servidor colocar vários servidores virtualizados ou o pessoal utilizar na nuvem, né? Então, por causa dessas aplicações, praticamente esse tipo de hardware mais básico, o pessoal não tende a utilizar muito, né? A não ser que você vai vender como sendo uma central PBX tua aí, uma caixinha personalizada, jogar como sendo um produto, né? Se você quer partir para isso, pode ser que seja uma boa também, tá? Ele está usando o Nmap, no caso, para ver se o IP externo está bloqueado, né? Mas isso é melhor você entrar numa lista de discussão voltado para isso, tá? Porque que eu conheço, tem muitas poucas pessoas utilizando isso, tá? É meio difícil achar até informações. Mais alguma dúvida nesse sentido? Já são praticamente 4h18 no meu aqui, né? Se não, vou encerrar aqui. Qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail para mim, tá? Aí, portaldesaber.net também, tá? Bom, muito obrigado a todos, então, e até uma próxima.